Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos e vamos fazer a continuidade do nosso encontro de reflexão sobre a leitura da primeira carta de São Pedro, é o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. É o nosso 8º encontro. Vamos ouvir o texto, que nos vem proposto hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Homem e mulher são iguais. Do mesmo modo, vocês mulheres, submetam-se aos seus maridos. Assim, se alguns são rebeldes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, ao notarem o recato cuidadoso da conduta de vocês. Que o enfeite de vocês não sejam de coisas exteriores, como penteado, uso de joias de ouro ou roupas finas, mas de qualidades internas, isto é, o enfeite inalterável de caráter suave e sereno. Isto sim é coisa preciosa diante de Deus. De fato, era assim que se enfeitavam as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, submissas a seus maridos. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornarão filhas de Sara, se praticarem o bem e não se deixarem dominar pelo medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as esposas, por serem de constituição mais delicada e também por serem herdeiras, como vocês, do dom da vida. Assim a oração de vocês não ficará sem resposta. Este é o nosso texto que nós vamos refletir. Versículo 1. Do mesmo modo, vocês mulheres submetam-se aos seus maridos. Assim, se alguns são rebeldes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras. O texto aqui lembra primeiro que Pedro dirigiu a palavra aos servos, aos escravos. Agora ele dirige a palavra à sua relação familiar. Primeiro às esposas, depois aos homens, aos maridos. Então vamos caminhar, nessa reflexão. A exemplo de Cristo, tanto os homens quanto as mulheres devem de aprender a se entregar um ao outro. Não vamos ver a submissão como perda de caráter ou de dignidade, pois o resistir na fé não se perde dignidade. Cristo, na sua oferta na cruz, não perdeu sua dignidade, mas a manteve íntegra, mesmo diante do sofrimento que lhe causaram. Aqui a melhor forma de analisar o texto sem perder a dignidade é lembrar que o amor conquista, a divisão separa, a cobrança separa. Muitas vezes acabam virando um cabo de guerra, onde o mais forte se impõe ao mais fraco. No fundo, todos perdem. O amor é uma arte de conquista.
onde o ato de amar faz a pessoa se aproximar da outra, conquistando-a. O amor é uma grande conquista, é uma empreita, é uma busca de tentar convencer o outro por amá-lo. Pedro diz que a atitude da mulher, em referência ao esposo, não pode ganhar o marido sem palavras, mas com gestos de amor ou com atitudes produtivas e concretas. Isto é, as mulheres, mesmo não usando as palavras, com seu próprio gesto de amor, com suas atitudes concretas, poderão conquistar o marido. Às vezes as mulheres se perguntavam por que eram tão infelizes em seu casamento. E por que suportar tudo isso? Que atitude tomar diante do marido? O apóstolo responde que o exemplo da mulher pode atuar sobre o marido, que muitas vezes não muito preparado para qualquer doutrinação, que na sua grosseria acabam sucumbindo ao amor intermitente da mulher. Ora, mas hoje, diante da necessidade de respeito mútuo, deve a mulher medir a validade da vida no seu matrimônio. O tema mereceria mais atenção, vendo o desenvolvimento da psicologia moderna e a contribuição da vida comunitária cristã no trabalhar a vida a dois. Mas nada melhor que o gesto do amor para moldar pessoas em suas relações. Versículo 2. Ao notarem o recato cuidadoso da conduta de vocês. Tudo isso se passa ao exemplo de Jesus na cruz e o chamado a seguir os passos de Jesus. Que o enfeite de vocês não sejam de coisas exteriores, como penteados, os de jóias de ouro ou roupas finas. Hoje, não se quer dizer que não se deva assim se apresentar. Mas Pedro pede a simplicidade. Embora uma senhora que se cuida mostre o zelo, também, embora uma senhora que se cuide, também deve mostrar o zelo pelas coisas da família. Versículo 4. Mas de qualidades internas, isto é, o enfeite inalterável, de caráter suave e sereno. Isto sim é coisa preciosa diante de Deus. Neste versículo 4, o modelo das qualidades internas é Jesus na cruz. Um caráter íntegro, que não perde a dignidade, mesmo diante da injustiça. Versículo 5. De fato, era assim que se enfeitam as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, submissas a seus maridos. O modelo de mulher para Pedro tem um exemplo em Cristo Jesus, em seguir os passos de Jesus. A mulher naquele tempo vivia do lar. Hoje temos mulheres empreendedoras que trabalham fora. Diante do desenvolvimento dos nossos tempos, nós devemos estar atentos a isso. Diante do desgaste, mas bastante compensadora, do mundo do trabalho, do mundo materno e da esposa, sabemos que isto é um mundo bastante estressante.
mas o amor consegue superar tudo isto. Esta atitude, em nenhum momento, se perde diante da mãe, que em tudo procura dar o toque feminino, no mundo do trabalho, no mundo da maternidade e no mundo da vida de casal. É uma arte onde o amor, a dedicação, o cuidado ainda fazem parte da vida da mulher. Versículo 6. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornarão filhas de Sara se praticarem o bem e não se deixarem dominar pelo medo. O exemplo para as mulheres no tempo de Pedro era Sara. Mas, nós vemos essa mulher deve praticar o bem e não se deixar dominar pelo medo. Isto é, a mulher tem que ter confiança, garra, força no exercício da feminilidade dentro do lar. Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as esposas, por serem de constituições mais delicadas e também por serem herdeiras como vocês do dom da vida. Assim, a oração de vocês não ficará sem resposta. Agora o autor parte para exortar os maridos, em suas atitudes de dar exemplo, a partir de Cristo servidor na cruz. Sejam compreensivos. Isto vale tanto ao homem também quanto à mulher, na vida conjugal. Na vida da intimidade dos dois, o carinho, a atenção, o respeito, em considerar a esposa, e não desprezá-la, humilhá-la ou desfazer dela. Ele afirma que a mulher tem uma constituição mais delicada, mas não na inteligência, que é tão prática e necessária à vida dos dois. As mulheres, junto com os homens, são herdeiras do dom da vida, pois Jesus morreu e ressuscitou tanto para o homem quanto para a mulher. São herdeiros do dom da vida. A consequência de um homem que toma uma atitude assim é que a oração deles serão atendidas. Uma palavra final. Pedro usa uma compreensão de homem e mulher, esposa, esposo, no contexto de sua época. Mas muitas realidades devemos realizar hoje e valorizar. Primeiro, o respeito, o amor que conquista, a capacidade de entrega, o exemplo, a sobriedade, a consideração recíproca. Mas, do exemplo de Cristo, nós tiramos o maior. O exemplo de Cristo, o maior exemplo dele foi no amor. Não existe amor maior do que dar a vida ao amigo. A doação por amor. Tudo isso deve ser um projeto de vida a dois. Infelizmente, o machismo impede de considerar o valor da mulher. E por isso nós vemos a agressão como resultado hoje, principalmente no feminicídio. Atitudes de violência e desrespeito. Isto é, o descontrole do ciúme doentio. São questões complexas. Hoje, na relação entre marido e mulher, se deve avaliar não a partir das leis de morais impostas, mas de uma moral que se chama moral de situação. Cada caso é um caso. Existem situações em que alguns matrimônios não deveriam existir, pois vai contra toda a realidade de respeito à vida humana. Como esse texto é um texto
inclusive eu posso dizer que eu tive até uma certa dificuldade de atualizá-lo, de tentar ver, né, como compreender hoje aquilo que é base fundamental da relação do marido e da mulher. É claro que toda essa referência da doação de Cristo, do amor de Cristo na cruz, do amor por nós, que faça lembrar sempre, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é uma relação que deve crescer sempre numa conquista do outro pelo amor. Eu pedi, então, diante dessa realidade, dessa dificuldade, que a doutora Vanessa Brant fizesse um comentário, esta mesma passagem, no nosso próximo encontro. E assim, ela vai tentar expor a partir da psicologia, né, como entender hoje este texto. Ficou uma palestra dela, ficou uma reflexão dela muito interessante. Então eu peço que vocês a escutem, né, dando continuidade a esta reflexão. Escutem a doutora Vanessa, né, é psicóloga, naquilo que ela pode falar desse texto que acabamos de escutar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.